Tu já te pegou com uma decisão na frente, uma que tu precisava tomar, e ao invés de pensar na decisão em si, tu começou a pensar em tudo que podia dar errado depois. No arrependimento, no julgamento, na possibilidade de olhar para trás um dia e perceber que tu escolheu errado. E então tu paralisa. Não porque tu não sabia o que tu queria, porque saber o que quer e assumir que quer são coisas completamente diferentes. E o que separa as duas é o medo. E é sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, que nós vamos continuar a nossa série Escolhas. Queridão, queridona, imagina uma criança aprendendo a caminhar. Ela cai e cai e dói, mas ela levanta e tenta de novo. Porque nessa fase da vida cair ainda não virou ameaça. Faz parte do processo. Agora imagina essa mesma criança alguns anos mais velha. Ela tenta algo, erra. E as pessoas ao redor reagem de um jeito que dói mais do que o erro em si. Com julgamento, com decepção, com a mensagem de que errar não é aceitável. E essa criança aprende. Não aprende a acertar mais, ela aprende a tentar menos. Porque tentar significa arriscar, e arriscar significa a possibilidade de errar. E errar nesse ambiente tem um custo que ela não quer pagar. Então ela vai parar e começar a esperar. Esperar que alguém escolha por ela, esperar que o caminho fique óbvio demais para precisar de coragem, esperar que a decisão se tome sozinha. E nesse momento, a nossa cabeça cabeçuda começa a falar assim: eu preciso ter mais certeza antes de decidir. E se eu me arrepender? Eu não quero que as pessoas me vejam errando. Talvez eu não esteja pronta ainda. Eu preciso de mais uma informação, daí eu vou decidir. E se tu não tem consciência do que está acontecendo, tu vai buscando mais informação. Tu vai pedindo mais uma opinião. E daí tu vai esperar, inclusive, os sinais. Só que a decisão continua em aberto. E não é porque te falta algum dado, alguma informação. É porque escolher significa ser a autora da escolha. E a autoria, senhores, é um nível de responsabilidade sobre a própria vida que nos assusta. Existe uma consciência muito importante aqui. O medo da decisão quase nunca é sobre a decisão em si. É sobre o que tu descobre de si mesmo quando escolhe. Porque depois que tu escolhe, tu te torna alguém que escolheu. Alguém que tinha uma vontade, que reconheceu, que agiu inclusive a partir dela. Isso é um nível de presença na própria vida que muita gente nunca aprendeu a ter. Em ambientes onde a tua vontade era ignorada, onde o que tu queria não era considerado, onde quem tu era não era respeitado, tu aprendeu que ter vontade própria era arriscado. Então deixou de exercitar. Então hoje a vida vai te pedir uma escolha, só que o músculo não está treinado. A vozinha interna que diz o que tu quer foi silenciada tanto tempo que parece que ela nem existe mais. Mas eu tô aqui para te dizer que ela existe. Só que ela precisa ser ouvida de novo. Em Êxodo 3, Deus chama Moisés. Existe uma missão, um chamado claro, uma direção definida. E Moisés, um homem adulto que já viveu muito, começa a listar os motivos pelos quais ele não pode ir. Quem sou eu? E se eles não me acreditarem? Eu não sou eloquente. Cada argumento era uma maneira de não decidir, de terceirizar, de transferir, de esperar que Deus encontrasse alguém mais capacitado.
Só que Deus não remove o medo. Ele não diz assim, ó, tu vai lá e que tu não vai sentir nada de ruim. O que que ele diz para Moisés? Eu serei contigo. A presença não veio depois da decisão, ela veio com a decisão. O medo não desapareceu para que então Moisés fosse. Moisés foi e no ir descobriu que não estava sozinho. Guarda isso, meu amor. O medo de errar não some depois da escolha. Ele some no caminhar dela. Então hoje eu quero deixar uma pergunta reverberando aí dentro. O que tu acha que tu vai descobrir sobre si mesma se tomar a decisão que tu tá procrastinando aí? Vamos à nossa oração. Respira fundo. Fecha os olhos se puder. Vamos conversar com o Mestre. Pai, eu tenho medo de escolher errado. Medo de me arrepender. Medo do que as pessoas vão achar. Medo de descobrir que a minha voz interior me levou para um caminho desafiador. Mas hoje eu entendo que tu não vai remover o meu medo antes de eu ir. Tu vai vir comigo. Então, Pai, me ajuda a dar o passo, mesmo com o medo presente. Me ajuda a confiar na voz que tu colocou dentro de mim. E a lembrar que errar num caminho escolhido por mim me ensina mais do que acertar num caminho escolhido por outras pessoas. Queridão, queridona, eu tô gravando essa série no meio de um processo físico, por isso a minha voz tá desafiadora, eu tô com uma faringite terrível, mas fazendo alguns ajustes, nós vamos seguir juntos. Então, só pontuei isso para te pedir desculpa pela voz estranha. Existem decisões que vão nos levar a lugares maiores, diferentes, novos. E muitas vezes nós não tomamos essa decisão justamente porque nós vamos sair de algum lugar. Então eu preciso que tu entre em contato com essa consciência hoje. Quais são as facetas que tu está escondendo de si mesma? Ficando aí paradinha. Qual é o ganho emocional de estar parada? Sem tomar a decisão. Sem se expor. Sem errar. Lembrando que não escolher também é escolha, lembra? Certo? Lembra que agora, de segunda a sexta-feira, nós temos um encontro aqui às 7h07. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. E se tu precisar de uma terapeuta, @GraceCondofer no meu Instagram, me chama e vambora que eu vou ter prazer em caminhar contigo. Fica bem e que o teu dia seja lindo. Beijo!